para cálculo da prescrição. O artigo 30 da Lei 11.343/06 estipula que a imposição e a execução das penas previstas para o delito do artigo 28 do mesmo diploma legal prescrevem em 2 anos. Eventual qualificadora deve ser considerada. Qual a fração de aumento de pena deve ser considerada para a fixação do prazo de prescrição da pretensão punitiva, no caso de incidência de uma majorante? Se o indivíduo é acusado ou investigado em relação à prática de um delito majorado, deve-se considerar o maior aumento possível. No caso de incidir uma minorante, ou uma causa de diminuição de pena, considerar-se a menor diminuição possível. É o que determina a teoria da pior das hipóteses. Por sua vez, as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes não são consideradas. Entretanto, a chamada menoridade relativa e a senilidade são consideradas por força de lei. No caso do menor de 21 anos de idade, ao tempo do crime, e do maior de 70 anos, à época da sentença, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade. Com relação ao termo inicial do prazo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, o Código Penal estipulou as regras para o início da sua fruição no art. 111 do Código Penal. A prescrição possui causas suspensivas. A suspensão determina que o prazo deixe de fluir, ficando paralisado. Com o fim da suspensão, a prescrição volta a correr de onde parou. As causas suspensivas da prescrição estão previstas no artigo 116 do Código Penal. 41. A suspensão do curso do prazo prescricional não possui, na legislação, um limite expresso. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 415 da sua súmula, entendendo que se deve respeitar o máximo da pena cominada ao delito para delimitação do período de suspensão da prescrição. A prescrição também pode ser interrompida. A interrupção faz com que o prazo seja reiniciado, desprezando-se o período já escoado. A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou queixa, pela pronúncia, nos crimes da competência do tribunal do júri, pela decisão que confirma a pronúncia e, por fim, pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. O parágrafo único do artigo 107 prescreve, ainda, que as causas interruptivas da prescrição abrangem os crimes conexos, os quais estejam sendo tratados no mesmo processo. Caso o juiz de primeira instância rejeite a denúncia, a interrupção ocorrerá com a publicação do acórdão que der provimento ao recurso a recebê-la. Entretanto, se for anulada a decisão de primeiro grau, o processo volta à primeira instância para nova decisão do juiz sobre o recebimento ou rejeição. Neste último caso, o acórdão não é causa interruptiva da prescrição. É o que prevê a súmula 709 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à pronúncia, esta decisão interrompe a prescrição mesmo que, posteriormente, o conselho de sentença do tribunal de júri desclassifique o crime. Caso o réu seja condenado na primeira instância, a publicação da sentença condenatória interrompe a prescrição. Se a defesa recorrer e o tribunal confirmar a sentença condenatória, o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo novamente. É o atual entendimento consolidado do Pleno do STF. Se, pelo contrário, o réu for absolvido pelo juiz da primeira instância, a publicação de acórdão que, dando provimento ao recurso, condenar o acusado interrompe a prescrição. Neste caso, a prescrição não foi interrompida na primeira instância. Ademais, a lei prevê, expressamente, que o acórdão condenatório recorrível interrompe a prescrição. Com relação à publicação da sentença, que interrompe a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que basta a publicação em cartório, ou seja, com a devolução dos autos pelo juiz ao cartório ou secretaria do juízo. Para a prescrição da pretensão punitiva, da qual a PPP propriamente dita é uma das modalidades, a reincidência não interfere no prazo.
Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é a que incide a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, levando em conta a pena efetivamente aplicada. A utilização da pena já aplicada na condenação como parâmetro para a fixação do prazo prescricional é entendimento consolidado na jurisprudência. O trânsito em julgado para a acusação diz respeito à pena aplicada. Deste modo, se a acusação recorrer apenas do regime inicial de cumprimento de pena, sem buscar a majoração da pena aplicada pelo juiz, o prazo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente começará a fluir. Por conseguinte, o prazo corre da sentença condenatória se a acusação não buscar o aumento da pena. De igual modo, o prazo começa a fluir da sentença condenatória se o recurso da acusação for improvido ou o aumento da pena não modificar o prazo prescricional. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Princípio do fato ou da responsabilidade pelo fato, é a prescrição, reconhecida após o trânsito em julgado, que possui termo anterior à sentença condenatória. A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto. O cálculo é feito de trás para frente. Após a imposição da pena, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena aplicada em concreto. Entretanto, os marcos temporais estarão no passado, entre a sentença ou acórdão condenatório recorrível e o recebimento da denúncia ou queixa. Anteriormente, a PPP retroativa era mais ampla, podendo ser verificada também no interregno entre o recebimento da denúncia ou queixa e a data dos próprios fatos. Esta hipótese de incidência da prescrição retroativa não é mais possível, após a alteração do Código Penal pela Lei 12.234, de 2010. Com o advento da Lei 12.234, 2010, parte da doutrina passou a entender que não havia mais possibilidade de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tal entendimento foi rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência majoritária. Os marcos temporais da prescrição retroativa serão a publicação da condenação e o recebimento da denúncia ou da queixa. No rito dos processos de competência do Tribunal do Júri, há marcos temporais além daquelas previstos no processo comum. Neles, é possível calcular a prescrição retroativa entre a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível e o acórdão confirmatório da pronúncia. Também cabe a prescrição retroativa entre o acórdão que confirmou a pronúncia e a própria decisão de pronúncia. Por fim, é possível também que escolha o prazo da prescrição retroativa entre a pronúncia e o recebimento da queixa ou da denúncia pelo juiz. Prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada, é aquela calculada com base em um exercício de prognose, com relação à probabilidade de ser aplicada determinada pena pelo juiz, antes mesmo de haver uma sentença ou um acórdão condenatório. Isto é, trata-se da prescrição reconhecida antecipadamente, com base na provável pena a ser aplicada pelo juiz. Esta modalidade não possui amparo legal, sendo uma construção doutrinária. Busca-se antecipar o reconhecimento da prescrição, mesmo que o processo penal sequer tenha iniciado, já com base na pena que será aplicada pelo juiz, após a realização da dosimetria. Consinho que, apesar da súmula 438 do STJ, na prática há casos em que o próprio Ministério Público promove o arquivamento do inquérito com base na prescrição virtual. No mais, muitos juristas entendem que não há justa causa para a ação penal. Como visto, por mais defensável que seja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual, que evitaria o trâmite de um processo inútil, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não é possível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. Prescrição da pretensão e executória. Prescrição da pretensão executória. É a
perda do poder do Estado de executar a sanção imposta, em razão de sua inércia por determinado intervalo de tempo. Os prazos da prescrição da pretensão executória serão aqueles do artigo 109 do Código Penal, mas a correspondência será feita com a pena aplicada de forma definitiva, ou, nos casos de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, LC, no que resta da pena aplicada. A prescrição da pretensão executória, PPE, depende do trânsito em julgado para ambas as partes, apesar de a jurisprudência retroagir o termo inicial ao trânsito em julgado para a acusação. A PPE extingue a sanção penal, mas subsistem os efeitos secundários da condenação, tanto penais quanto extrapenais. No caso de concurso de delitos, incide sobre cada pena isoladamente, como já ressaltado. No caso de continuidade delitiva, desconsidera-se o aumento decorrente do crime continuado para o cálculo prescricional, como enuncia a súmula 497 do STF. A reincidência implica no aumento do prazo da prescrição da pretensão executória em 1/3. O termo inicial para o transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou da sentença que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição realmente começa a correr do trânsito em julgado para a acusação, ainda que a pena ainda não possa ser executada. Com a interrupção da prescrição, o prazo começa a fluir do dia em que o prazo se interrompe, caso a interrupção não for computada na pena, como ocorre em alguns benefícios da execução penal. Os termos iniciais do decurso do prazo da prescrição da pretensão executória estão previstos no artigo 112 do Código Penal. No caso de abandono de execução, como já dito, a pena se regula pelo que resta da pena. Caso se trate de penas restritivas de direitos, o início do prazo se dará com o abandono do seu cumprimento. 51.